Agora a gente vai falar das reações de hipersensibilidade. As reações de hipersensibilidade, elas são 4. A primeira consiste na uma ação de anticorpos do tipo IgE, causando desgranulação de mastócitos. É a mais conhecida como alergia, uma reação alérgica. A tipo 2 é quando os anticorpos eles agem sobre células, tecidos ou receptores próprios da pessoa. Terceiro é quando você tem uma deposição de imunocomplexos. O quarto é quando você tem ação de linfócitos TCD4 ou TCD8 agindo sobre células próprias. Essa é do tipo tardia. Então, a primeira que a gente vai falar aqui vai ser a hipersensibilidade do tipo 1. A hipersensibilidade do tipo 1, ela é também conhecida como alergia. Por quê? Ela consiste em 2 fases. A primeira fase é a fase de sensibilização. Então, uma pessoa ela é alérgica a camarão, mas ela não sabe, ela vai e ingere camarão. Primeira vez. Aí, o que acontece? Ela comeu e aí esse alérgeno entrou no corpo dela. O que acontece? O linfócito B, ele vai capturar e apresentar para o linfócito T. No indivíduo autópico, ele vai se diferenciar em TH2 e estimular a célula B a sofrer troca de classe. Então, essa célula B vai sofrer maturação e passar pela troca de classe dos anticorpos, para ela produzir o IgE. Quando ela produzir o IgE, esse IgE vai se ligar ao mastócito, que possui receptores Fc. Assim que ela se liga, esse mastócito se torna sensibilizado. Ok, um mês depois, essa pessoa vai lá e comeu camarão pela segunda vez. E por que ela teve sintomas só na segunda vez? Porque a primeira vez é a fase de sensibilização. Na fase de sensibilização, o mastócito é sensibilizado pelo IgE, mas ele não desgranula. Já na segunda fase, que é a fase de exposição repetida, quando esse mastócito, o IgE, quando esse mastócito sensibilizado tiver a ligação do IgE ao alérgeno, ele vai liberar mediadores. Esses mediadores são aminas vasoativas e citocinas. Ela é chamada de reação imediata porque ela acontece minutos após a segunda exposição. Então, o que acontece? Primeiro, você tem a fase de sensibilização, no qual o alérgeno se liga ao linfócito B. Esse linfócito B, ele vai apresentar para um linfócito T, que vai se diferenciar em TH2. Esse TH2 vai estimular o linfócito B a maturar e fazer a troca de classe de anticorpos. E aí ele vai produzir o IgE. Esse IgE vai se ligar à superfície do mastócito no seu receptor do tipo Fc. Quando ele se ligar nesse receptor do tipo Fc, é quando ocorreu a sensibilização. Na segunda fase é quando ele vai realmente agir, que é quando a pessoa vai ter os sintomas, que são sintomas de alergia mesmo, que vai ser o plúrido, o edema. Então, todos esses sintomas vão estar presentes. Agora, a gente vai falar do tipo 2. Antes de falar do tipo 2, o que acontece na anafilaxia sistêmica? Antes de falar do tipo 2. Ela acontece, é uma reação de hipersensibilidade imediata também. Então, ela é sistêmica, que ela é caracterizada por edemas em muitos tecidos e uma diminuição da pressão sanguínea secundária à vasodilatação. Então, o que acontece quando a pessoa ela tem que andar com epinefrina? Então, tem epinefrina sistêmica. O que acontece? Porque o alérgeno, ele ativa os mastócitos em vários tecidos e libera mediadores que ganham acesso aos leitos vasculares em todo o corpo. Então, a diminuição do tônus vascular e extravasamento do plasma causado pelos mediadores mastócitos podem levar a uma diminuição da pressão arterial ao choque, que aí é o choque, que aí é conhecido como choque anafilático, que muitas vezes é fatal. Porque se a pessoa ela não tem esse conhecimento e também ela não tem disponibilização de epinefrina, que é o tratamento realizado com epinefrina sistêmica, acaba sendo uma ação muito rápida e ela acaba morrendo. Então, o que acontece? Esses efeitos, eles são acompanhados por constrição das vias aéreas, edema de laringe, extravasamento de muco do intestino e trato respiratório e lesões na pele.
a base do tratamento vai ser epinefrina sistêmica, que pode salvar invertendo os efeitos broncoconstritores e melhorar o débito cardíaco. E ainda ela vai impedir um choque circulatório. E os anti-histamínicos podem também ser bons nesses casos de anafilaxia, sugerindo papel para histamina nessa reação. Então, essa é a importância da gente conhecer sobre esse processo de anafilaxia sistêmica. Ela faz parte dessa reação imediata, porque assim que a pessoa ela já foi sensibilizada, teve sua segunda apresentação, seu segundo contato com esse alérgeno, que no segundo contato que ela vai ter os sintomas. E nesses sintomas é importante ter esse conhecimento de anafilaxia sistêmica. Agora, o tipo 2, agora a gente vai falar especificamente da hipersensibilidade do tipo 2. Então, na hipersensibilidade do tipo 2, ela é mediada por anticorpos. Então, o que acontece? O anticorpo, ele se liga a uma célula própria. Então, o anticorpo se ligando a uma célula própria e opsoniza a célula própria. O fagócito, com o receptor para o anticorpo e para fragmentos do complemento, vão ativar neutrófilos. Então, eles vão ativar os neutrófilos, que vão gerar inflamação e lesão tecidual. Além disso, eles vão causar fagocitose da célula. Então, a célula própria vai acabar sendo fagocitada. Então, o que acontece? A gente precisa conhecer eles em alguns casos que são mais importantes. O primeiro vai ser a febre reumática. Então, o que acontece na febre reumática? A pessoa ela vai ter uma infecção de garganta causada pela bactéria Streptococcus. Com os antígenos dessa bactéria são parecidos com as moléculas das válvulas cardíacas, então o que acontece? Essa proteína M desses antígenos é muito parecido com a miosina cardíaca. E quando tem infecção, vai ter a produção de anticorpos contra o antígeno, que é parecido com os da válvula cardíaca. Então, o anticorpo, além de atacar a bactéria, ele também vai atacar as válvulas cardíacas nesse indivíduo autóctono. Então, isso vai acontecer com essa pessoa, Então, isso vai acontecer com essa doença, porque você vai ter a ação desse anticorpo sobre as válvulas cardíacas, além da bactéria. Então, vai ser uma autoimunidade também, porque vai agir contra as células próprias do indivíduo. Além disso, a tipo 2 ela também é muito importante porque ela está ligada aos receptores. Então, o que acontece? Quando esse anticorpo se liga ao receptor, ele pode estimular esse receptor ou inibir esse receptor. Estimulando, o que acontece? O anticorpo, ele estimula o receptor está sem ligante, é o receptor de TSH. Quando o TSH se liga, produz hormônio. Já se o anticorpo se liga a esse receptor, ele vai estar hiperestimulado, então ele vai estar sempre produzindo esse hormônio, então vai ter uma hipertireoidite. Então, o que acontece? O anticorpo se liga ao receptor do TSH e leva ao estímulo da célula, secretando muito hormônio da tireoide. Aí, outro caso vai ser quando você tem a inibição. Nesse caso, o receptor se liga, o anticorpo se liga ao receptor da acetilcolina. Então, o receptor da acetilcolina vai se ligar no receptor. E aí, o que acontece? Vai impedir que a acetilcolina se ligue. E aí, vai impedir a contração muscular. Então, o anticorpo inibe a ligação do ligante ao receptor. O anticorpo inibe a ligação do ligante ao receptor. Agora, antes, do tipo 2, tem muitas doenças que a gente precisa falar, que são anemia hemolítica, vasculite, febre reumática, miastenia graves, doença de Graves, diabetes insulino-resistente e anemia. Agora, na tipo 3, quais são as doenças? As causadas por imunocomplexos, que vai ser o lúpus eritematoso, poliartrite nodosa e doença do sono.
Na do tipo 3, acontece que você tem uma produção de imunocomplexos. Então, na do tipo 3 aqui, os complexos antígeno-anticorpo, eles são gerados durante a resposta imune normal, mas eles só vão provocar doença quando eles forem produzidos em grandes quantidades, porque eles não vão ser eficientemente eliminados e vão se depositar nos tecidos. Então, você teve uma doença e aí acabou tendo uma quantidade excessiva de formação de anticorpo. Esse anticorpo vai se ligar a um antígeno que estava em circulação. E aí vai formar o imunocomplexo, o anticorpo antígeno. E esse anticorpo antígeno, ele vai se depositar e recrutar, fazer o recrutamento e ativação dos leucócitos mediado pelo complemento e o receptor de Fc. Então, tais complexos produzem lesão tecidual grave de longa duração. Os complexos, ele contém antígenos catiônicos, que eles acabam reagindo contra os componentes negativos carregados na membrana basal dos vasos sanguíneos e glomérulos renais. Muitos pequenos complexos, muitas vezes, eles não são fagocitados, e aí eles tendem a ser mais depositados em vasos do que grandes complexos, os quais vão ser fagocitados. Então, o que acontece? Vai formar um imunocomplexo, esse imunocomplexo, ele vai ficar livre e ele vai acabar se depositando em algum vaso. Que eles têm preferência aos vasos, em vasos do que os grandes complexos. Então, ele vai se depositar em alguns vasos sanguíneos e quando ele se depositar, eles vão fazer a recrutamento de leucócitos, mastócitos e vão causar inflamação. Onde eles causarem inflamação, ocorrerá a morte celular. Então, isso é importante a gente saber por conta da doença também conhecida como lúpus. O que acontece no lúpus? O que acontece aqui? Os capilares nos glomérulos renais são locais onde o plasma ele vai ser ultrafiltrado para formar a urina e o líquido sinovial, passando pelas membranas basais, e esses locais são entre os mais comuns de deposição de imunocomplexo. Então, por isso que no lúpus você vai ter uma ação nos rins, acabando tendo a perda, a falência renal. Por quê? Porque esses imunocomplexos, eles vão ficar depositados nos capilares dos glômerulos renais, onde tem filtração. Então, o rim não vai mais ser capaz de fazer essa filtração. Quando o rim para de fazer filtração, o que acontece? Você tem falência renal. Então, nesse caso, a pessoa que vai acabar tendo falência renal por conta do lúpus é por conta desse imunocomplexo, que eles vão se depositar lá, vão fazer agregação plaquetária, vão causar vasculite, e aí o que acontece? Ocorre lesão tecidual e morte celular nessa região. Eles secretam citocinas e mediadores vasoativos que aumentam a deposição de imunocomplexo na parede do vaso, porque você aumenta a permeabilidade vascular e fluxo sanguíneo que promove. Então, por isso que nesse caso ele vai ser tão cruel para os rins, principalmente. Por quê? Porque a região dos glomérulos é onde ele vai ter preferência por se depositar. Então, essa é a tipo 3. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune no qual complexos constituídos de antígenos e anticorpos nucleares depositam-se nos rins, nos vasos, na pele e outros tecidos. Em quase 50% dos casos de um tipo de vasculite mediada por imunocomplexo, envolve artérias musculares médias. A poliartrite nodosa, os complexos são compostos de antígenos virais e anticorpos. E a doença é uma complicação tardia de uma infecção viral. Então, a pessoa primeiro ela teve infecção viral, teve os antígenos que ficaram livres da circulação, e aí um anticorpo livre vai se ligar a esse antígeno, formando imunocomplexo. Por isso que vai se desenvolver essa doença. Tipo 4 e última. A tipo 4, agora que a gente já entendeu as outras, ela é um pouco mais fácil de entender. As doenças que são acompanhadas pela tipo 4 vão ser artrite reumatoide, esclerose múltipla, diabetes tipo 1,
doença intestinal inflamatória e psoríase. O que acontece? Essa doença ela é causada por linfócitos. Você vai ter o linfócito T, que vai reconhecer o antígeno próprio que foi apresentado por APC via MHC classe 2. Então, o antígeno ele vai ser reconhecido via TCR, e aí o T vai reconhecer e vai secretar citocinas, interferon gama e TNF-alfa. E aí ele vai estimular os macrófagos a produzirem uma inflamação. Então, os macrófagos, leucócitos, vão produzir uma lesão tecidual, uma inflamação. E aí você tem um processo de lesão tecidual. Lesão e morte tecidual. Já você tem aquela que é causada pela célula T, TCD8, que são as miocardites. É uma interação direta. Então, ocorre a externalização de antígeno pelas células que foram infectadas por vírus, no caso da miocardite. Células externalizam o antígeno viral e aí causam a morte celular, porque o TCD8 vai reconhecer como se fosse tóxico, e aí ele vai gerar morte celular e lesão tecidual nessa região. Qual o principal caso disso? Você vai ter a esclerose múltipla, que é quando o TCD4, que é o mais comum, que é quando o TCD4 reconhece, vai reconhecer os antígenos da bainha de mielina. Então, vai reconhecer os antígenos na bainha de mielina, vai recrutar macrófago e eles vão destruir a bainha de mielina, esses macrófagos. E aí você tem lesão tecidual, que é causado por isso. Você tem a morte celular e lesão tecidual. Então, essas pessoas vão ter problema para fala, vão ter problema para atividades, assim, escrever, ler, essas coisas. O TCD4 produz ação inflamatória, o TCD8 estimula, diretamente estimulado por micro-organismos exógenos. Então, ele não consegue diferenciar se vai ser algo citopático ou não. Então, ele não reconhece se é algo que vai causar lesão ao meu organismo ou é algo próprio. Então, por isso que acontece isso. E essa daqui é do tipo tardia, acontece 24 horas, 48 horas depois. Diferente da imediata, que em questão de segundos e minutos você já vai ter a reação.